Começando mais um Dissecando, dessa vez sobre mais um curta de quarentena que acabou de sair lá no GTV da Sofia, que fez esse curta aqui junto comigo. Então se você não viu o curta, é só entrar no arroba dela e entrar no GTV, e se você já viu, seja bem-vindo e vamos conversar um pouco sobre o making off dele. Bom, começando sobre o roteiro, para ter a ideia para esse curta, primeiramente eu tive que entrar num ócio, porque eu tava tão na pilha de produtividade nessa quarentena, não sei o que lá, que eu não conseguia criar mais nada, não conseguia fazer mais nada. Então bastou um dia pra eu, quer saber, não vou fazer nada hoje. E aí quando eu tava deitado na cama, olhando pra cima, recebendo só meu rosto, eu tive a ideia de fazer um curta, um diálogo entre um casal, uma comédia, algo do tipo. Aí que eu pensei, boa, beleza, vou fazer alguma coisa aí a Sofia e tal. Aí eu pensei no quiz de casal, que é algo que sempre rola aí no Instagram, vira e mexe. E pensei no quiz, né, ou quiz de casal, por ser uma oportunidade de abordar vários assuntos num curto período de tempo. Então tem a mais engraçado, mais dormiu, não sei o que lá, tem vários tópicos em curto período de tempo para poderem ser abordados. Outra coisa que eu quis me desafiar nesse curta é bastante diálogo, e um diálogo que não seja linear, que seja mais parecido com a vida real. Então, muita coisa no curta, parece até vários monólogos. Então eu tô num assunto, a Sofia tá no outro, aí de repente ela responde uma coisa que eu falei, mas continua no assunto dela, aí eu intervenho em algo que ela falou e volto pro meu assunto, e fica essa discussão. Então fica nessa truncada, misturado com alguns momentos de ping-pong, responde, volta, e os assuntos retornam ao ponto que voltou, né? Então, por exemplo, lá no comecinho, que eu fiquei tão irritado com a Sofia por causa do Celta, talvez o público não entenda exatamente por que eu fiquei tão irritado assim, ou também só porque, homem mexeu com o carro, pode ser também. Mas lá no final a gente entende que o roteiro resgata o Celta lá do começo e fala, é porque foi no Celta que você falou que me amava pela primeira vez. Então, o assunto lá do começo e volta pro final para poder amarrar e finalizar a história. Isso tudo não quer dizer que eu fiz um puta de um roteiro perfeito, mas eu tô me desafiando a fazer roteiros cada vez melhores, e eu tô tentando, e é só fazendo e praticando a escrita que a gente vai conseguir melhorar nesse ponto. Então o meu objetivo foi realmente buscar diálogos mais reais, mais truncados, uma fala cortando a outra, essa coisa do tipo, como funciona na realidade mesmo. Aí, cara, como que eu tô gravando isso daqui antes de lançar, eu não sei se a comédia funcionou ou não, porque quanto mais você edita o negócio, quanto mais você grava, você gravou, você fez, perde a graça total, perde o ritmo total. É muito difícil você se concentrar em isso está sem ritmo, isso está com ritmo, isso está engraçado, isso não está engraçado. Mas enfim, o que eu tentei fazer foi uma mescla entre a comédia de situação, que é do termo sitcom, tipo Friends, How I Met Your Mother, que são essas comédias aí da vida comum, que é basicamente essa discussão, com um pouquinho de comédia física, que seria a hora que a minha mãe entra no quarto e vê a Sofia sem calcinha, porque ela acabou de levantar da privada em pé discutindo. Então tem esse choque, isso é uma comédia mais física, assim. Seria tipo o equivalente a uma tortada na cara, esse tipo de coisa. E também a comédia romântica pelo toque do romance mais pro final do curta. Então o que eu tentei fazer foi ter um pouquinho de cada tipo de comédia que agrada cada tipo de pessoa. Comédia é muito difícil abraçar e agradar todo mundo. Então já fiz esse curta pensando que nem tudo pode funcionar. Já falei do storyboard, sempre vou repetir. Storyboard sempre, não tem desculpa. A vantagem que eu tenho é de morar e dormir na minha locação. Foi no meu quarto a gravação. Então eu podia, enquanto tava pensando no storyboard, nos ângulos e nos planos, eu podia passear pelo meu quarto e ficar observando exatamente qual o melhor ângulo e tal, qual ângulo e qual enquadramento vai representar o que para a história. Inclusive, eu recomendo que você faça isso. Se você tá afim de produzir alguma coisa na quarentena, passeia, aproveita que você mora na sua locação e passeia, vê que coisas você pode tirar da sua casa, do seu apartamento, do seu quarto, do seu banheiro, esse tipo de coisa. Agora eu vou passar uns pontos chaves de blocking e enquadramento desse curta. Blocking, para quem não sabe, é esse ensaio entre a câmera e o ator. Então a câmera vai estar aqui, o ator vai até a escrivaninha, vai pegar alguma coisa ali na escrivaninha, então nesse momento a câmera vai estar aqui, aí a câmera, sabe? E essas marcações, isso chama blocking. Uma dica que eu acho interessante é você fazer aqui um mapa da sua cena. Então tem aqui os números, os movimentos, o que cada personagem vai fazer. Para dar ação do personagem, você fazer esse desenho, você consegue ter uma noção do que tá indo para cá, de quem tá indo para qual lugar. Isso daqui é uma amostra do meu lindo storyboard.
Então vamos lá, sempre quando você está pensando na movimentação dos personagens, no blocking dos seus atores e também nos enquadramentos e nos planos, tem que pensar no que isso vai estar contribuindo para a história e contando, ajudando a contar essa história também. No começo, os dois personagens estão juntos, um do lado do outro, bonitinhos, em harmonia. Eles estão se entendendo, conversando, tem uma pequena discussãozinha lá dos 3 anos de namoro ou não, mas aí tudo bem e tudo dá certo. A partir do momento que eles se separam e vão para pontos distantes do quarto, aí que é importante o plano aberto, não só para o público entender a geografia do quarto, mas também para mostrar como eles estão distantes, e aí pode começar agora um assunto um pouquinho mais tenso. E se você reassistir o curta, você vai perceber que o André, ele tá sempre indo onde a Sofia estava. Então a Sofia vai pra escrivaninha, depois vai pro banheiro, aí o André sai da cama e vai pra escrivaninha onde a Sofia tava, depois eles se separam, depois ele vai atrás da Sofia de novo, então é mais ou menos isso. E na segunda discussão, que é a mais acalorada, é o momento que eles estão mais distantes do quarto. Então a Sofia tá num canto do quarto, que tá no banheiro, tá até fora do quarto, e o André tá na outra ponta do quarto, perto da janela. Então é a discussão mais intensa, é o momento que eles estão mais separados psicologicamente e fisicamente também. Tem um negocinho que eu achei legal colocar, que quando o André vira o disco, é o momento que ele tá realmente virando o disco e trocando de assunto e entrando num outro ponto. Então ele vira o disco, dá o play e começa uma discussão ainda maior, que ele sabe que ele tá entrando numa discussão ainda maior. Então a gente tem dois takes interessantes aqui que eu acho importante abordar. O primeiro é o com corte chicote. Então é naquele momento mais acalorado da segunda discussão, que os dois estão trocando palavras, pá. Então como fazer isso ficar ainda mais intenso, né? É você colocar a câmera como se fosse o espectador tentando acompanhar o que cada um tá falando. Então por isso que tem um momento que não tem corte visível. Então a Sofia tá falando, ela levanta da privada, fala um negócio, dá um passo pra frente, a câmera já passa pro André que fala mais negócios e já volta pra Sofia que fala mais negócios que não tem corte nenhum. Então o espectador fica, meu Deus, o que tá acontecendo? O que cada um vai falar? Não sei o que, não sei o que lá. Essa é a intenção de não ter esse corte, de ficar nesse vai e volta da câmera. Como a gente fez isso? Aí sim, com um corte chicote que a gente fala. Que você movimenta a câmera bem rápido. Então, por exemplo, para fazer o meu take, a Sofia ficou parada num ponto e ela movimentou a câmera bem rápido, apontada pro banheiro, que não tinha nada, pra mim. E eu respondia e ela voltava pro banheiro, que não tinha nada também. E aí, o que eu fiz? Eu me posicionei no mesmo lugar da Sofia, apontei da escrivaninha onde eu tava, que não tinha nada, pra Sofia, mandando a fala dela, e voltava pra mim, que não tinha nada, e voltava pra Sofia, que tava falando de novo a fala dela. E aí na edição não precisa de nenhum efeito mirabolante, é só você cortar no ponto certo. O melhor aqui é um ensaio exatamente de você fazer exatamente o mesmo movimento de câmera que a Sofia fez e vice-versa. Para o corte, para o movimento ficar no mesmo lugar e o corte ficar super invisível, então ninguém percebe. Ou seja, tem eu e a Sofia em quadro no mesmo take, sem corte nenhum, e ao mesmo tempo eu e a Sofia estamos manipulando a câmera. Outro enquadramento que eu acho interessante abordar, no momento mais fofo do curta, que eles estão falando sobre o Celta, e a primeira vez que eles falaram que amavam um outro e tudo mais. Então tem uma barreira física, que é a porta do banheiro separando eles. Então a sorte é que minha porta é de correr, e eu consegui encaixar minha câmera bem no limite certo lá para poder fechar a porta até encostar na câmera, e aí a Sofia abria depois. Então uma barreira física representando a barreira psicológica que eles estão passando ali na discussão. Eles estão em mundos opostos praticamente, discordando completamente um do outro. Mas aí depois que eles se conversam, dá o beijinho, que aí a Sofia passa pro lado do André. Então é como se eles entrassem de novo na harmonia. Então eles não estão mais divididos por uma barreira. E é no take final que volta exatamente pro take que estava no começo. Com harmonia, os dois no mesmo quadro, de novo, tudo bonitinho. Agora vamos acrescentar mais uma camadinha de significado aí, trabalhando com a direção de arte. Lembrando, tá? Tudo que eu falei até agora, tudo que eu vou falar a partir de agora, não quer dizer que todo espectador vai perceber e vai ver o curta pensando uma barreira física, representando o dinamismo e
o não acordo entre os personagens. Não, não é assim. Mas internamente a pessoa vai receber essas mensagens e vai ter um entendimento melhor da história. Então beleza, eu quis começar a trabalhar com mais cor, tentar entender o significado das cores e jogar isso para contribuir com a história também. Então eu decidi usar o azul e o amarelo. Por que azul e amarelo? O amarelo representa calor, luz, energia. E o azul representa tranquilidade, calma e serenidade. Então as duas cores estão espalhadas pelo cenário. O azul com mais predominância e o amarelo com alguns pontos jogados, tanto pelo cenário quanto pelas roupas dos personagens. Por que isso? Porque o azul, que é a calma geral e também a harmonia que o casal tem, com essas pitadas de energia, que seriam essas pequenas discussões, esses pequenos entendimentos aí que todo casal tem. Então, o primeiro take, de novo, eles estão num fundão azul, ou seja, eles estão em perfeita harmonia. Tem aí um pouquinho do travesseiro amarelo que sobra de fundo, com aquela pitadinha, mas no geral, na roupa deles, no celular do André, no fundo da parede, tá azul, tá harmonia, eles estão tranquilos. Mas é quando eles se separam, quando eles começam aquela primeira discussão, que no fundo tem uma luz mais amarelada atrás da Sofia e tem um pouquinho do cartaz do La La Land que tem azul com os toques de amarelo, e atrás do André também que tem uns pontos de amarelo jogados, que tá cada vez aumentando mais essas pitadas, essas discussões, essa energia. Na segunda briga é o momento que a gente tá mais, de novo, polos completamente opostos. Então, graças a Deus, obrigado a Golden Hour. Então a Sofia tá numa luz muito amarela. E eu tô do outro lado do quarto, ou seja, o sol tá se pondo lá, eu tô aqui, então aqui eu já tenho uma luz mais azulada. E a parede de fundo é azul. Por que isso? Quer dizer que eu tô calmo e ela tá irritada? Pode ser também, porque eu tô lá me fazendo de desentendido assim, como, mas é uma brincadeira que a gente tava jogando junto, isso aqui, isso aqui lá. Então eu tô o idiota e deixando a Sofia cada vez mais irritada. Mas também é porque se você pegar o círculo de cores, eles não são exatamente, o azul e o amarelo não são exatamente opostos, mas eles estão em lados opostos do círculo de cores. Então, se você pegar pela temperatura, por exemplo, a mais fria que é a azul e a mais quente que é o amarelo. Então a gente tá oposto não só fisicamente, mas também nas cores que estão atingindo a gente, estão ao nosso redor. A Sofia mais quente e eu mais pro frio. O último ponto de enquadramento e de composição que eu acho interessante falar, que foi uma das composições mais bem pensadas, mas ao mesmo tempo pela correria, já estava no final do dia, a gente gravou isso uma sequência de um dia inteiro, desde manhã até de tarde, até quase de noite. A gente pegou o domingo inteiro para isso. Então, por causa da correria, não tive muito tempo de ajeitar minha câmera, porque também o sol estava quase se pondo, eu ia perder a luz, que já não estava muito boa. Então ficou muito escuro e ficou feio o take que a minha mãe entra. Então você tá vendo aí uma série de camadas e camadas de correção de cor, de como veio o take até como ficou o take. Então já entrando um pouco da composição do plano mesmo, é que você tem que saber para onde que o seu espectador vai estar olhando. Então uma coisa interessante, um ponto interessante para você tentar fazer é você usar essas linhas de direcionamento no seu take. Então, por exemplo, se você pegar a calcinha da Sofia que tá na direita embaixo e minha mãe que tá na direita em cima, o que conecta as duas são as linhas, literalmente as linhas da porta. Então você vai bater o olho na minha mãe e na calcinha, na minha mãe e na calcinha, porque as linhas estão levando o olho do espectador a fazer esse movimento. Consegui chamar mais atenção para a calcinha da Sofia, que inclusive é amarela. O que eu fiz foi fazer um tratamento específico nela para aumentar o contraste, aumentar a saturação e aumentar o brilho da área da calcinha para chamar mais atenção do espectador que, pá, ela tá pelada, pá, a mãe dele tá vendo, pá, pelada, pá, mãe vendo, não sei o que, aí ela tenta levantar e tal e tal. E por último eu preciso falar do que eu considero ser o principal trabalho de um diretor. É encontrar as pessoas que façam as outras funções melhor do que você. Então foi por isso que muito obrigado ao Bruno, que compôs uma música inspirada no curta. Então eu mandei o curta pra ele, eu já tinha pedido autorização pra ele pra usar as outras músicas,
Então tem o Fica, que é dele, ele já tinha composto, ele já tinha lançado e tudo mais. Mas eu mandei o curta como tava e ele viu e construiu e compôs essa música, escreveu a letra baseada no curta. Então, muito obrigado, ficou muito fofo, ficou muito legal. E também quero agradecer ao Arthur que fez esse desenho do pôster fantástico, que é uma coisa que eu tava falando com um amigo meu que, meu Deus, agora eu lancei com esse pôster, que tá muito incrível, eu vou ter que honrar com um curta que esteja no patamar desse pôster, porque as pessoas vão entrar nesse curta com uma expectativa muito alta. No final, trabalho em equipe, mesmo sendo só eu e a Sofia, a gente dividiu total as funções ali no momento. Então, quando eu tava em câmera, como que eu vou me dirigir? Eu perguntava pra Sofia quais as dicas que ela podia me dar, em que pontos eu podia melhorar e vice-versa. É isso. Qualquer dúvida a mais, qualquer interesse, qualquer detalhezinho a mais que queira saber sobre qualquer coisa, sobre o curto, sobre outras coisas, sobre cinema, é só mandar uma DM aqui, mandar uma mensagem, mandar um comentário, que é nóis, tô pronto pra responder, é muito legal, vamos falar disso, né? Falou!